Perceba isso. E aí, meus irmãos, vem agora a obra de Cristo, que te tirou da palha, que te tirou dos restos e te tirou deste tijolo da culpa do pecado de cair sobre você mesmo. E agora vamos trabalhar com isso. Irmãos, eu queria que vocês abrissem as vossas Bíblias aí no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 4. No capítulo 4, que nos diz assim, irmãos, vai contar-nos agora a respeito de uma mulher de Samaria. A mulher de Samaria, irmãos. Se vocês pudessem estar acompanhando aí. Irmãos, então vamos trabalhar agora a respeito disso. O que é essa obra de Cristo que nos tirou da palha, que nos tirou dos restos, que nos tirou desta culpa e do tijolo que cairia sobre nossas cabeças? O que é isso? Vamos lá. Jesus, começando no início do capítulo, nos diz que Jesus deixa a Judéia e volta para a Galileia, guiado pela orientação do Pai. Então, meus irmãos, Jesus passa pela província de Samaria. Que é necessário que ele, para voltar para a Galileia, era necessário passar por esta província ali dos samaritanos. Então, Jesus chega a uma cidade samaritana, chamada Sicar, onde também se encontrava a fonte de Jacó. Então, cansado da viagem, perceba esta ênfase aqui que dá na humanidade de Jesus. Ele estava cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Então, Jesus pede água à mulher. Certo? Então, até aí tudo bem. Jesus pediu água para a mulher, tudo certo. Meus irmãos, este pedido de Jesus ali de água para a mulher é muito mais do que um pedido. É muito mais do que o simples pedido para saciar a sede. Ao pedir água para ela, Jesus ignora a tradicional hostilidade entre judeus e samaritanos, como também as atitudes de desprezo para com as mulheres. Então Jesus chega ali, quebra essa divisão de samaritanos e judeus. Quebra essa divisão e esta atitude de desprezo para com a mulher. E ali ele chega e, enquanto isso, os discípulos, nós vemos, irmãos, e os discípulos tinham ido comprar alimentos na cidade, enquanto Jesus ali conversava e pedia água para aquela mulher. Nós já vimos que é muito mais do que um pedido. Então, irmãos, nós vemos que a mulher se surpreende e pergunta como um judeu pede água para ela, uma mulher samaritana. No versículo 10, Jesus diz para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é o que te pede, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Irmãos, é importante que a gente veja qual é esta expressão aqui que Jesus ali fala, que tu lhe pedirias, ele te daria água viva. O que é essa água viva, meus irmãos? Glória a Deus por isso, está aqui, ó. Irmãos, no Evangelho de João também, segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 5, Jesus ali nos diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. No mesmo Evangelho, no capítulo 6, versículo 63, o Senhor ali nos diz também: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E continua, João no capítulo 7, nos versículos 37 e 38, Jesus ali exclama e diz ali para o povo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Irmãos, é importante dizer que esta água viva aqui, que Jesus aqui ressalta aqui, de falar dessa relação de água e do Espírito, é justamente apontando para o dom do Espírito Santo, que é como uma água corrente, uma água que jorra, meus irmãos, que é uma água que jamais cessa, que não é contável, que é o dom do Espírito Santo de Deus, que vivifica o Espírito, que pela palavra, meus irmãos, nos guia a uma água corrente, que não deixa de jorrar, que não deixa de correr, porque nada pode prendê-la, porque esta é a liberdade que o Senhor nos trouxe em Jesus Cristo. Irmãos, então continua. A mulher quer saber como ele vai tirar essa água, né? Ele estava ali sem balde, como é que ele vai tirar essa água? De acordo com a arqueologia, meus irmãos, ali do local ali, de hoje presente, a fonte de Jacó, ali era o poço mais profundo em Israel naquele tempo. Então percebemos aqui, meus irmãos, que a mulher de Jesus chegou ali sem balde, sem nada, como é que ele ia tirar essa água? A mulher queria saber.
e o pergunta, e a mulher o pergunta, se ele é maior que Jacó. E a mulher quer saber. Ele falou de água viva, ele falou que ele não estava com balde, e a mulher pergunta se ele era maior que Jacó, seu patriarca. Apesar de surpresa, esta mulher está convicta de que Jesus não pode ser maior do que o seu patriarca, do que o patriarca, fundador daquela fonte. Nos versículos 13 e 14, meus irmãos, olha o que Jesus responde. Jesus afirma ali àquela mulher, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, meus irmãos. Olha o que Jesus responde. Jesus diz, mulher, essa água que você está pegando aí, se você beber ela, você vai tornar a ter sede. Mas daquele que beber da água que eu lhe der, esse nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte que jorra para a vida eterna, meus irmãos. Olha essa resposta de Jesus. E continua. A mulher pede desta água para não ter que voltar ao poço. Ou seja, a mulher ainda não percebeu que a água que Jesus está dizendo não é uma água que tirava de algum poço, mas sim um dom do Espírito de Deus. Mas sim a água espiritual que o Senhor nos trouxe. Água que mata a nossa sede, água que sacia a nossa sede. Então a mulher pede desta água para não ter que voltar ao poço, para buscar mais. Então Jesus leva a mulher agora. Percebemos que a mulher ela pede da água que Jesus oferece. Que Jesus diz, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E agora Jesus leva a mulher a uma compreensão de seu pecado e culpa. Jesus diz para ela, os versículos, meus irmãos, 16, vai, chama teu marido e vem cá. Jesus ali pede para que ela chame o seu marido. E aí a mulher responde, não tenho marido. E aí Jesus diz, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Ou seja, meus irmãos, Jesus aqui leva a mulher agora à compreensão de seu pecado e culpa, irmãos. Olha isso. Então, meus irmãos, Jesus aqui quando diz isso, Jesus ali enfatiza a sua onisciência, revelando seu pecado. Então, a mulher reconhece Jesus como profeta. Ela fica mais perto de identificar Jesus como o Messias. A mulher relata que os judeus diziam que só se deve adorar em Jerusalém agora. Ela ali reconhece Jesus como profeta porque Jesus tinha revelado a culpa daquela mulher, o pecado daquela mulher, que ele nunca tinha falado com ela, mas ele revela sua onisciência. E aí nós vemos que a mulher relata que os judeus diziam que só se deve adorar em Jerusalém. Então, irmãos, nós vemos que o primeiro obstáculo que a mulher ali coloca é esse, que ela diz que os judeus só se deve adorar a Deus em Jerusalém, e não no monte onde ela estava ali, em Samaria. E aí Jesus responde, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Então vamos perceber, meus irmãos, que Jesus ali diz, ei, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém, não importa onde, porque você adorará o Pai como? Jesus complementa aqui, diz, e continua dizendo que ela sabe, e ele continua dizendo, irmãos, aqui, nos versículos 22 e 23, né? O Senhor diz assim, e continua dizendo que ela sabe muito pouco de quem adora. Os judeus adoram com conhecimento, o Senhor lhe diz ali, nós adoramos com conhecimento, pois nós sabemos que a salvação vem por meio dos judeus. O que Jesus quis dizer quando diz isso? Perceba que o próprio Jesus ali, ele diz ali, a salvação vem dos judeus. A salvação é um artigo definido, é um artigo que enfatiza ali que não é as salvações, não é a salvação que vem de budista, não é a salvação que vem de chineses, que vem de muçulmanos, que vem de outro lugar, que vem da África, não é a salvação que vem da tribo de Judá. Que o Messias prometido pelo Antigo Testamento viria de onde? Da tribo de Judá, no meio dos judeus. O Senhor ali toma Israel para si com este propósito de salvação, para que viesse deles o Messias, Jesus o Cristo. E aí o Senhor enfatiza, o Senhor diz, a salvação não tem outra.
Não é as, é a salvação. A salvação que só Jesus traz. O próprio Jesus aqui diz, glória a Deus por isso. E continua, meus irmãos. Jesus diz que vem e já chegou a hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmãos, nós vemos que a mulher ali diz o obstáculo ali do local ali material, ali do local ali físico, que só poderia se adorar em Jerusalém, que os próprios judeus diziam isso. E Jesus diz, vem, e já chegou. Perceba esta relação de presente e futuro. O Senhor está dizendo, quando o Senhor diz ali, vem e já chegou, o Senhor está dizendo que a obra do Pai já está sendo realizada, meus irmãos. Jesus ali diz, ei, eu já estou realizando a obra de meu Pai. E aí continua, ele diz, Deus é espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorarão ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E nós vemos que o Pai procura ativamente pessoas para salvá-las, para ser seus verdadeiros adoradores, meus irmãos. Olha isso, o Pai procura. Aleluia, glória a Deus. E continua. A mulher diz que crê na vinda do Messias. Jesus responde que ele chegou e é quem fala com ela. Glória a Deus. Neste ponto, meus irmãos, chegam os discípulos e se admiraram, mas não dizem nada. Porque, meus irmãos, pelo costume judaico ali, pelo costume judeu ali, um mestre judeu não poderia falar com uma mulher em público. Por isso que eles se admiravam ali, em vez de Jesus ali falando com aquela mulher, e logo samaritana que era. E continua. Então a mulher larga o cântaro e volta à cidade para anunciar que o Messias chegou e havia revelado sua vida escondida de pecado. O testemunho daquela mulher levou muitas pessoas a crer, se a gente for ver aqui. Então eu percebo que quando o propósito da vida da mulher, quando o que tem a água viva chega naquela mulher, quando há salvação, que diz aqui enfatiza, quando há salvação, chega à vida daquela mulher, está entre aquela mulher ali, perto daquela mulher, ela larga o que estava fazendo, se esquece do que veio fazer e volta para anunciar o Cristo. Então saíram da cidade e vieram ter com Cristo o povoado ali dos samaritanos. E Jesus continua, meus irmãos, falando. Nós vemos aqui que neste espaço de tempo, no versículo 31, ali, os discípulos ali rogavam e suplicavam ali ao mestre que comesse. Então Jesus responde. Jesus aproveita uma preocupação dos discípulos como uma oportunidade para ensiná-los. Olha o que Jesus diz. Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. No versículo 33, irmãos, os discípulos se perguntam se alguém trouxe comida para o mestre. Ou seja, o Senhor aqui queria mostrar aos irmãos ali uma realidade ali espiritual da comida. Do que era esta comida aqui? Eles pensaram que era algo física. E aí, para corrigir este pensamento ali, de só pensar no físico, o Senhor aqui diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor diz aqui, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. No versículo 35, irmãos, nós vemos que o Senhor ali diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam os campos, pois já branquejam para a ceifa, meus irmãos. Jesus ali diz: ei, vocês não dizem que está demorando para acontecer a colheita ali dos campos ali de cevada e trigo para vocês? Ergam os olhos e vejam os campos, pois já estão maduros para a colheita, meus irmãos. Jesus diz: ei, a obra já está sendo realizada, a obra se cumprirá. Ergam os olhos, tenham visão daquilo que eu vim fazer. O Senhor ali aperfeiçoando isto na mente dos discípulos e no coração deles. E continua, versículo 36, o Senhor ali continua, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. Dessa maneira se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, meus irmãos. Então perceba que o Senhor ali diz, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. O ceifeiro quem colhe
A semente que o semeador deu ali na cruz do Calvário. A semente do Senhor Jesus, o semeador, o seu sangue na cruz, o seu ensino, a sua palavra. O que colhe isso desde já recebeu a sua recompensa. A recompensa do Senhor Jesus é a salvação, meus irmãos, a semente da salvação. E entesoura o seu fruto para a vida eterna. O que é entesourar o seu fruto para a vida eterna, irmãos? Isso é reino. Isso é vida para o reino de Deus. Entesourar o seu fruto. O que é esse fruto para a vida eterna, meus irmãos? É vidas para o reino de Deus, que já estão prontas para serem colhidas, meus irmãos. Glória a Deus por isso. 37. Pois no caso é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Olha o que o Senhor diz. Um é o semeador e outro é o que colhe. O Senhor semeou na cruz do Calvário o seu sangue, a sua vida, sofrimento, morte e ressurreição. O Senhor semeou para que nós viéssemos colher da semente do semeador, meus irmãos. Um é o semeador e outro é quem colhe. Glória a Deus por isso. Nós viemos guardar este tesouro que o Senhor nos deu, a recompensa que nós recebemos em Cristo, meus irmãos. E continua nos versículos 39, meus irmãos, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou ali 2 dias. Meus irmãos, os samaritanos ali chegaram ali e viram que todas as divisões que entre os judeus e os samaritanos ali foram quebradas. E ali eles pedem para que Jesus fique. Olha isso, um samaritano pedindo para um judeu ficar. Glória a Deus por isso. E continua, 41. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Meus irmãos, olha como isso aqui completa. Romanos 10, 17 diz o que para nós? A fé vem da pregação, a pregação da palavra de Cristo. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, meus irmãos. O que Jesus estava ali pregando para eles, para o povo de Samaria, meus irmãos. Glória a Deus. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Glória a Deus. Esta expressão aqui, Salvador do mundo, só aparece aqui na Bíblia e lá no livro, e lá na carta de 1 João. 1 João, capítulo 4. Versículo 14, que diz assim: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo, meus irmãos. Os samaritanos ali dizem: mulher, não é mais porque você deu seu testemunho que nós cremos, não, mas sim porque nós temos ouvido a pregação que cria fé, a pregação direta do Cristo que veio para vivificar o mundo, vivificar o Espírito, e o Espírito de Deus nos dá vida através dele, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Esta é a colheita, esta é a recompensa que o Senhor nos trouxe e nós entesouramos e nós levamos isso para o fruto da vida eterna. O fruto para a vida eterna, que é o que? Além de nós, é quem tem nos ouvido. Vidas para o reino de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E lá na carta, meus irmãos, no 2 aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 18 ao 21, diz assim, ó: ora, tudo provém de Deus. Continuando, irmãos, diz assim, ó: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, meus irmãos, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós. Olha isso. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Aleluia. Se a gente for ver, meus irmãos, ele fez pecado. Ele não conheceu o pecado, mas ele o fez pecado por nós. Ele levou o nosso pecado, o meu e o seu, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia.
meus irmãos. E eu queria ler com vocês também aqui, no Evangelho segundo escreveu João também, no capítulo 19. No capítulo 19, no capítulo 19, dos versículos 28 ao 30, que diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre numa esponja e, fixando num caniço de sopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Meus irmãos, o Senhor tomou, aleluia. Eu fiquei perguntando por quê? Para se cumprir a Escritura, o Senhor teve que tomar o vinagre. Meus irmãos, aleluia, aleluia. Dê um glória aí na sua casa aí. Para que eu e você tomasse da água da vida do semeador e colhesse a vitória sobre a morte, o pecado e o diabo, Jesus tomou o meu e o seu vinagre. Ó, a minha e a sua água que não sacia, que jamais saciaria a nossa sede, água que fazia o tijolo para cair na nossa cabeça, meus irmãos, o prazer, a palha, a argila que fazia o tijolo ali, que caía na nossa cabeça, que nos levava sobre nós mesmos a culpa, o Senhor levou sobre si. O Senhor tomou o meu e o seu vinagre para nos dar a água da vida, para nos fazer justiça de Deus, meus irmãos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Meus irmãos, o objetivo de Cristo é, em todo o Novo Testamento, a libertação do mundo inteiro. A libertação do mundo inteiro. Enfatizado em todo o ensino do Novo Testamento. Eu queria encerrar lendo para vocês aqui, para que a gente encerrasse aqui. E no Evangelho segundo escreveu João também, no capítulo 6, acompanhem aí, no capítulo 6, versículos 28, capítulo 6, versículos 28, que diz assim em sequência: Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando a Jesus: Que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhe disseram eles: Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Versículo 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: Deu-lhes a comer pão do céu. Então disse Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Aleluia. Versículo 34. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Assim como a mulher também pediu a água viva, eles também aqui pediram aqui: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E o Senhor ali completa. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. E o que crê em mim jamais terá sede, meus irmãos. Glória a Deus. E no versículo 40, o Senhor termina ali o ensino dizendo: De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. O pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. A luz do Senhor é a que desce do céu, que se fez pecado, que levou o nosso pecado e que nos deu luz, nos fez justiça de Deus, nos justificou, meus irmãos, no sangue. Este é o pão da vida. O que vem a Jesus jamais terá fome, e o que crê em Jesus jamais terá sede, meus irmãos. Esta é a vontade de meu Pai, de Deus. Que todo homem que vira o Filho, que vira Jesus e nele crer, tenha a vida eterna. E Jesus o ressuscitará no último dia. Esta é a nossa ardente